E uma das coisas que o empresário precisa estar muito focado não é apenas na cultura, como a gente vê a cultura do hospital, do Luiz, a gente precisa estar muito preocupado também com os nossos inimigos. E um dos inimigos que o empresário tem hoje, infelizmente, são os impostos, né? As questões tributárias. E aí a gente já teve várias palestras de especialistas aqui, mas para poder fomentar mais um pouco da nossa visão sobre isso, eu convidei uma pessoa extremamente preparada, especializada. Ele tem uma história que ele vai poder falar um pouco mais, que o credencia realmente a fortalecer a área tributária de inúmeras empresas, nesse Brasil inteiro aí, grandes empresas, e ele gentilmente aceitou o meu desafio de estar aqui falando para a gente sobre o impacto da reforma tributária na vida do empresário. E ele é tão detalhista que ele queria, assim, saber os detalhes de cada empresa aqui para preparar. Falei, cara, eu estou indo para o legendário, eu não sei nem se eu volto vivo, então eu não consigo nem te dar todos os detalhes, mas ele preocupado de querer trazer quase um diagnóstico individual para vocês. Então isso mostra o detalhamento com que ele faz o seu trabalho. Por isso eu queria trazer aqui esse grande empresário tributarista que é o José Carlos, para poder trazer para a gente essa palestra importantíssima, porque está chegando o dia da reforma tributária se instalar de vez na vida do empresário brasileiro. Receba com uma salva de palmas, José Carlos! Feeling life has only just begun, and now I'm stronger. Today I am the only one. It's my day to live and learn. I want this way, I want to turn. Olha que tecnologia do camarada por aí, né? One vision, one world. Living together, step by step. Here and now, someday we'll go the next way. One vision, one world. Bom dia abençoado para você. Recebi aqui o convite do pastor Josué com a missão fácil de explicar a reforma tributária para vocês em 50 minutos. Desafio está aceito, vamos ver se a gente consegue ajudar você. A breve apresentação, a gente vai direto ao ponto. Tempo hoje é o recurso mais escasso que a gente tem, então tem horror, gente que não consegue dar o recado em 3 minutos. Então a ideia é, em 2 minutos, de onde eu saí, por que eu faço o que eu faço, na sequência a gente vai verificar o impacto da reforma tributária no teu segmento, na tua empresa em especial. Tá? Você entende o que muda, o que você paga hoje, quando é que você vai passar a pagar a partir do ano que vem. Eu era auditor fiscal, passei em último lugar no meu concurso. O último lugar é bom, você não se preocupa para onde vai, a vaga que sobra. Me botaram na contra-inteligência da Receita. Então, eu era aquele auditor fiscal que montava parâmetro de fiscalização de empresas. Então, hoje é muito sistema, mas quando a Receita ela quer descobrir se tem alguém fazendo alguma coisa errada, alguém tem que parametrizar o sistema. Era isso que eu fazia. Então, exemplo, você não pode movimentar em conta corrente acima de 5 vezes a renda declarada. Não sei se você sabe disso. Então, o teu contador informa para a Receita Federal que você fatura 100 dinheiros. Tá ótimo. Se entrar em 100 dinheiros na tua conta, tá tudo bem. 200 está tudo bem, 300, 400, porque até 5 vezes passa. Quando você movimenta em conta corrente acima de 5 vezes a renda declarada, é que a Fazenda acende uma red flag e ela começa a te investigar com um pouco mais de calma. Às vezes você está fazendo besteira ou não. Esse é um parâmetro dos 1.600 parâmetros que a Fazenda utiliza hoje, que é o que eu fazia do lado de lá. Aí as empresas me convidaram para a iniciativa privada e falaram, vem para cá, você vai sair do time de ataque para vir para o time de defesa. Então a ideia é o que a gente tem que fazer para não ser alvo da Fazenda. E aí montei plataforma, montei uma empresa de consultoria e é isso que a gente faz. Né? Só que é muito difícil a gente conseguir cobrar por isso. Né? Por exemplo, hoje eu cuido da JBS, vocês conhecem a JBS. Eu cuido da JBS, cuido da Coca-Cola, da Bombril, da XP, do Flamengo, do Espoleto, da Parmeio, uma carteira de quase 2.000 clientes. Né? Aí você imagina virar para o Joesley, por exemplo, e falar assim, Joesley, você tem aqui, por hipótese, uma exposição aqui na Seara
500 milhões de reais, mas a gente vai corrigir rota agora, você vai deixar de ser autuado. Então fica tranquilo, é só você me pagar uma beirada. Ele vai dizer, pagar não é problema não. A questão é quem garante que essa exposição que você está me colocando, de fato, vai reverberar no auto de infração. Porque senão pode até suscitar alguém criando dificuldade para vender facilidade ali na esquina. Né? Então a gente começou, muitos anos atrás, a entregar uma fotografia completa para o nosso empresário. Então o que eu entrego hoje? Numa mão, eu meço a exposição que o empresário tem. Na outra mão, eu digo o que ele tem de possibilidade de recuperação de impostos. Né? Então, porque ninguém vai cutucar a onça com vara curta, na verdade. Não faz sentido eu pleitear algum tipo de recuperação de impostos se tiver mais exposição do que valor recuperado. Fazendo aqui, sendo bastante transparente com você. Então, isso é o que eu faço hoje. O que acontece? Com a reforma tributária, muita coisa vai mudar. Então, a gente vai falar aqui sobre como é que fica a tua vida a partir do ano de 2026 até 2033, que é quando a gente conclui a reforma tributária. Você não precisa ser um especialista em tributos, mas você sabe que você paga PIS, COFINS, ou ISS, ou ICMS. A reforma tributária foi vendida para a gente com a proposta de uma coisa mais simples. Né? A ideia é, vamos simplificar esse manicômio tributário, porque isso está no nosso inconsciente coletivo. E a gente comprou essa ideia. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a reforma tributária tem por finalidade aumentar a carga tributária. Então, usaram um gatilho mental para convencer a gente de que essa era a ideia, mas isso não é verdade, não. A carga tributária ela vai explodir a partir de 2027. Eu vou te mostrar objetivamente o que vai explodir. Né? Então, não vai ficar mais simples, não vai ficar mais fácil. Você tem uma ideia, você vai ter dois sistemas tributários coexistindo, o teu contador vai ter que calcular os impostos na metodologia atual e ele vai ter que calcular os impostos na nova metodologia. E você ainda vai pagar mais impostos. Né? Mas tudo isso eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, quando eu disser assim, a reforma tributária é uma coisa boa, mentira. Né? Não quero ser o mensageiro do apocalipse, mas, de fato, vai ficar pior do que está e eu vou te mostrar daqui a pouco. E o que a gente precisa fazer para lidar com a reforma tributária, para conseguir sobreviver, quais são os deveres de casa que eu, como empresário, tenho, porque não adianta me focar só no problema, né? Todo problema, ele é uma oportunidade travestida. Então, assim, quais são as oportunidades que eu preciso enxergar para eu conseguir lidar com isso? Bom, a grosso modo, vão passar a existir, já a partir de 2026, 3 grandes impostos. Né? O primeiro é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse cara, ele é a substituição do PIS e da COFINS. Né? Hoje você paga PIS e COFINS separado, tirando o cara que é Simples Nacional, que quem é Simples paga tudo dentro da alíquota do Simples Nacional. Quem não é Simples, paga isso de forma separada. PIS, COFINS e IPI vão passar a ser um cara chamado CBS. Né? Quando é que isso começa? Isso começa a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, no ano que vem, entra em vigor a reforma tributária, mas ela vai entrar em vigor meramente para fins informacionais. Né? A gente até vai calcular uma alíquota de 1%, né? Mas você efetivamente não vai pagar. Você vai só ter 2 sistemas coexistindo, o sistema atual, você vai continuar no que vem calculando e pagando separadamente, mas você também vai calcular no novo sistema. Né? E aí você paga ano que vem com base no sistema atual. Né? E calcula com base no sistema novo, uma alíquota meramente referencial de 1%, só para testar o sistema, mas efetivamente você não vai pagar. Você vai calcular 1% para os 2 sistemas continuarem operando direitinho. Assim vai ser ao longo do ano de 2026. 2027, aí o sistema entra em vigor com força total. Então, em 2027, você não tem mais PIS. Em 2027, você não tem mais COFINS. Em 2027, você tem de verdade a CBS funcionando. E aí vai ser esse cara e tchau PIS, tchau COFINS. A parte triste da história é que a alíquota dispara. Porque hoje, quem está, por exemplo, no lucro presumido é um critério de tributação de algumas empresas, vocês estão aqui sentados, né? Você tem um PIS e COFINS de 3,65, né? Esse cara aqui vai chegar a quase 10%. A gente está falando de multiplicar por 2 a 3. Né? Então, a carga tributária, de fato, explode. Né? Muda uma regrinha? Muda. Mas ela de fato, vai ter um aumento aí de mais, na média, 100%. Mas eu vou te mostrar.
Não desespera, não. A gente vai apresentar uma solução para isso. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte da reforma tributária é o IBS, né? É praticamente igual. Um é contribuição de bens e serviços, outro é imposto sobre bens e serviços. São dois impostos gêmeos a serem somados. É porque um substitui PIS, COFINS e IPI. O outro substitui ou o ICMS ou o ISS. Que ou você paga ICMS, se você é comércio e indústria, ou você paga ISS, se você é prestador de serviços, né? Então, você vai ter um ou outro aqui dentro. Eu não sei se você percebeu a alíquota, mas esse cara aqui está dando 17,7. Quando você soma os dois, a carga tributária sobre o faturamento, somando 17,788, ela vai para 26,5. Parabéns. 26,5% de impostos sobre o faturamento. Não interessa se você tem lucro, se você tem prejuízo, o governo não está preocupado com isso, né? Esse é um imposto injusto. Porque o que é justo? Justo é você pagar, por exemplo, imposto de renda quando você tem lucro, né? Aí, legal, porque aí o governo está mordendo um pedaço em função da riqueza que eu estou gerando. Agora, no faturamento, eu não sei nem se eu tenho lucro. E outra coisa, 26,5% aqui, você me desculpa, mas tem empresa que não tem isso de margem. Tem empresa que não tem isso de margem. Então, como é que esse negócio vai parar de pé? Porque se a minha pega, por exemplo, serviço, a margem é melhor do que comércio, default, né? Serviço tem aí margem de 20, 30, depende do serviço 40, dependendo. Comércio geralmente é menos, né? Você pega, por exemplo, um supermercadista, a margem de um supermercado, ela é, quando bem trabalhado, 5%, 5%, 6%. Como é que eu, supermercadista, vou ter condição de pagar 26,5%? Essa conta não fecha, né? Há quem diga que a gente vai chegar aqui, talvez até uma questão de intervenção na economia, uma espécie de um RV, a partir de 2027, porque os preços vão explodir, né? Quer dizer, ou você vai estar preparado, você vai ter dinheiro em caixa para suportar isso, ou você vai fazer outra coisa, ou você vai sonegar, ou não tem muita mágica, né? Mas a conta não fecha. Estou mostrando que numericamente que o negócio não fecha. E, como se não fosse suficiente, você ainda vai ter mais um imposto, que é o imposto seletivo ou imposto do pecado, que vem com o objetivo de desestimular tudo aquilo que eles entendem que é nocivo. Então, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, carro que polui o meio ambiente, né? O carro que não é elétrico. Aí você vai ter mais esse cara aqui. Então, a carga tributária, ela vai explodir. É isso que vai de fato acontecer. O IBS, qual a diferença do que substitui? O IBS substitui ICMS ou ISS. Mas ele ainda é mais ou menos o mesmo valor que o ICMS que hoje? 17%? Mais ou menos, sim. De alguma forma, sim. Já se paga, então. Já se paga, mas o problema é o seguinte, mestre. Por exemplo, você tem produto que tem isenção de ICMS. No supermercado, quando vende cesta básica, não sei se é o que era no segmento de comida, você tem alíquota zero na maior parte dos estados. Você tem produto que tem redução. E esses benefícios tributários são muito importantes, praticamente desaparecem. Então, não pode mais ter, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele quer atrair um determinado segmento. O que ele faz? Ele dá um desconto de ICMS para uma indústria se estabelecer aqui. O cara faz um projeto lá no Rio Log, né, vem para cá e vai ter um benefício, esquece. Porque um dos princípios da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal. Então, o Estado não tem mais autonomia para dar um benefício fiscal. Acabou, não tem mais guerra fiscal. A partir de agora é igual para todo mundo. E como é igual para todo mundo, quem vive de benefício, supermercado, concessionárias de automóvel, empresa de tecnologia, a empresa do segmento da moda, por exemplo, Lei Rosinha, todos esses benefícios de ICMS vão para o SAL e de ISS também. Então vai ser aquela alíquota. Isso muda, inclusive, a forma como nós entendemos o nosso negócio, porque muitas operações são estruturadas sobre a questão da vantagem tributária. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você coloca uma empresa, por exemplo, o cara que é de serviço, monta uma empresa em São Paulo, porque o ISS lá é menor, em Barueri. Enquanto você tem uma alíquota de ISS de 5% no município do Rio de Janeiro, em Barueri você tem 2%. Né? Aí o cara vai e monta uma operação lá. Você tem fábricas que se estabelecem no Nordeste porque o governador dava benefício de ICMS. Acabou, não tem mais benefício. Não vai fazer diferença se você está estabelecido no município A, no município B, no estado A ou no estado B. Porque o imposto ele vai ser cobrado na largada,
ele vai ser destinado, esse é um outro princípio que muda, para quem é o consumidor do produto final. Você tem uma mudança, outra mudança, que daqui a pouco eu ia falar, que é o deslocamento da competência do tributo. O tributo não importa mais onde é fabricado, importa onde ele vai ser consumido. Então, o tributo vai pertencer onde está a população que consome o produto e que consome o serviço. Então, você vai ter um deslocamento da carga tributária, né? Hoje, o cara está lá no Nordeste porque convém, mas o imposto não vai mais pertencer ao Nordeste, sendo o produto fabricado lá ou não. Quem é que consome o produto? Está em São Paulo? Então, o imposto pertence a São Paulo. Quem consome o serviço está no Rio de Janeiro? O imposto pertence ao Rio de Janeiro. Então, muita questão de decisão logística e estratégica vai mudar em função dessa questão tributária. Tudo bem até aqui? Maravilha. Outra alteração importante, por exemplo, a questão cashback. O governo prometeu de pé junto que quem ganha até meio salário mínimo vai poder receber de volta tudo ou uma parte dos impostos pagos. Mas, curiosamente, isso ainda não foi regulamentado. Existe grande chance de entrar em vigor sem ser regulamentado. Ou seja, venderam isso aí como um ponto positivo da reforma tributária, mas não sabe de fato se vai parar de pé ou não. Um ponto que é muito importante, que eu queria trazer aqui para você, para a gente que é empresário, que é a questão, isso aqui me chama a atenção, daqui a pouco eu vou entrar no detalhe, que é a questão do split payment. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Cuidado que nós, empresários, precisamos ter. Hoje, como é que você paga teu imposto? Você emite a nota fiscal, aí você espera receber do teu cliente, que tem gente que paga imposto baseado em regime de caixa, então você só desembolsa o imposto quando o dinheiro do teu cliente entra na tua conta corrente. É uma forma de você calcular e pagar os impostos. O contador chama isso de regime de caixa. A maior parte de nós, empresários, paga imposto baseado no regime de competência. O que significa? Você emite a nota fiscal, aí você já tem que considerar aquilo na memória de cálculo para você fazer o recolhimento do imposto na data que vence. Aí o PIS vence numa data, o COFINS vence numa data, o imposto de renda e por aí vai. O que vai mudar? O imposto agora ele vai ser praticamente 100% na fonte. Você não vai mais se preocupar em ter que pagar o imposto. Você não vai receber o dinheiro do imposto. O dinheiro do imposto, o teu cliente, quando ele pagar a você, automaticamente o imposto é pago. Você não recebe mais aquele dinheiro. Né? E olha que coisa legal. Deixa eu traduzir. Você vendeu um produto por 100 dinheiros. Você vendeu um produto por 100 dinheiros. Somando CBS e IBS, deu 26,5. Deu ali 2 percentuais. Quando o teu cliente acreditar na tua conta corrente, seja cartão de crédito, seja Pix ou seja TED, os 100 dinheiros da nota fiscal, você não vai receber 100 dinheiros. Você vai receber 100 menos 26,5. Então só vai entrar na tua conta 73,5. Porque o pagamento do imposto é a primeira coisa que vai acontecer. Então, o fluxo de caixa que a gente tem hoje, porque você tem fluxo de caixa, né? Teu cliente te paga, aí você tem vencimento, você faz planejamento tributário, aí se você estiver apertado nesse mês, você não paga, não é assim que funciona? Aí você rola para o mês seguinte, não tem mais isso. Porque a primeira coisa que vai acontecer vai ser a retenção na fonte do valor do imposto. Isso aí já vai gerar uma diferença no teu fluxo de caixa gigante. Então a gente já tem que estar preparado, porque da noite para o dia não vai mais receber, já pode contar com menos 26,5 do que você recebia. Né? Diga. Legal. Se a pessoa não pagou, aí tudo bem. Aí você não precisa... Você só vai pagar quando cair na tua conta. Vai ser caixa. Regime de caixa. Entendi. A gente está falando com base no que você recebe. Exatamente. Legal. E o imposto, a pergunta é ótima. E o imposto ele é não cumulativo. Né? Então, vamos traduzir. A alíquota ela é de 26,5%, tanto na entrada quanto na saída. Porque venderam para a gente a reforma tributária com a ideia de que, quando você compra um produto, o imposto está embutido. E aí, ele é um direito para você. E quando você vende, você tem que pagar o imposto sobre a saída. Por exemplo, na prática, você acaba pagando sobre o valor agregado. Né? Deixa eu falar de uma outra forma. Você compra esse microfone por 100 dinheiros. Quem vai vender o microfone para você vai pagar o imposto, tá certo? Aí você faz o pagamento para o teu fornecedor, e aí quando você faz o pagamento, cai na conta dele, já descontado o valor do imposto dele também.
Então, quando você comprou esse cara aqui por 100 dinheiros, aqui tem 26,5 dinheiros de imposto. Esse é um direito que você tem. Aqui você tem informação. Na compra, o imposto embutido ele é um direito para você. Bom, aí esse cara que você comprou por 100, você vai revender por 150. Aí você tem que calcular a alíquota dos 26,5 sobre os 150. E aí, quando o teu cliente te pagar, você já vai ter retido na tua conta os 26,5% dos 150. Está comprando o raciocínio? Maravilha. Na prática, o que isso significa? Se eu tenho um direito em cima de 100 e estou pagando em cima de 150, quando eu faço o encontro de contas, isso significa que, na verdade, eu estou pagando 26,5 é sobre a diferença, é sobre a margem, é sobre o valor agregado, que a gente chama, né? Que é como acontece hoje no caso do ICMS, como acontece hoje para quem é lucro real, que tem PIS e COFINS não cumulativo, né? Então você sempre paga sobre o lucro, sobre o valor agregado, sobre a margem. Tá tudo bem até aqui? Qual é o ponto? É que quando você revender o microfone que você comprou por 100, quando você revender por 150 e o teu cliente te pagar os 150, você tem a retenção dos 26,5% dos 150 na hora. Então não vai mais receber os 150. Vai receber 150 menos os 26,5% do imposto. Então você antecipou o pagamento. Está comprando o raciocínio, né? Agora, o direito que você tem lá, porque quando você comprou, né, você fez o pagamento, tem o imposto embutido aqui. Essa compensação não é automática. Agora, o que o governo fez? Ele foi sagaz. Ele transferiu para você a responsabilidade de verificar se o teu fornecedor fez o pagamento do imposto. Porque se na hora que você fez o pagamento para o teu fornecedor, ele não pagou o imposto, você não pode se creditar. Então, vai pagar 150 na saída, não vai se creditar de nada na entrada. Inacreditável isso. O governo, a Receita está transferindo para mim a responsabilidade de verificar se o meu fornecedor fez o pagamento do imposto. Mas o que tem a ver com isso? E aí é o seguinte, você primeiro paga, quando na saída, na venda, aí pagou. Pronto, já não tem mais dinheiro no caixa para poder fazer fluxo de caixa. Aí você tem que entrar no sistema do governo federal e verificar. Meu amado fornecedor, para quem eu já fiz o pagamento, né? Você fez o recolhimento do imposto, que nem tudo vai ser retido. Tem coisa que é retenção, tem coisa que não. Isso ainda vai ser regulamentado, não está claro ainda como é que vai funcionar, não tem lei para aprovar. Se o teu fornecedor ele não fez o pagamento, você não pode se creditar. Aí você pagou 26,5 na saída, mas não pode se creditar de nada. O que vai trazer para você, chefe, a responsabilidade de, na hora que você for comprar, você vai ter um outro custo, que é qual custo? Verificar de quem você está comprando. Porque eu não posso mais comprar de fornecedor enrolado, concorda? Porque se eu compro de um fornecedor enrolado, esse cara não paga imposto, esse cara não me gera crédito. Então eu tenho que escolher muito bem de quem eu vou comprar daqui para frente. Se é pago na hora, não tem como. Você está pressupondo que todas as operações vão ter retenção na fonte, né? Isso vai ser regulamentado por meio de instrução normativa. Se for 100% das operações retidas na fonte o imposto, eu não vou ter problema com o meu fornecedor. Mas se a minha operação de saída, quando eu vendo, se na hora que o meu cliente me paga tem retenção, e na hora que eu compro, no caso do meu fornecedor, não tem a retenção, o governo já botou na lei que a responsabilidade de validar isso é tua. Então concordo. Se tiver retenção na entrada, retenção na saída, o impacto vai ser quase zero, né? Porque primeiro você paga e depois você verifica se ele pagou para você poder se creditar. Mas se tiver retenção na tua entrada, mas não na saída, você vai ter um problema. Parte do ISS, ele é um imposto municipal, tá certo? Cada município tem uma alíquota. Como é que isso vai ser feito? Vai ter que ser votado ou ter uma alíquota igual de todos? Não. Dentro de parâmetros previamente definidos, cada município vai ter alguma autonomia para dentro de um range ele definir a alíquota dele. Quer dizer, e aí a ideia de, olha, como a alíquota é igual para todo mundo, para evitar a guerra fiscal, acabou ficando um negócio meio nonsense. Porque se cada município ainda vai ter algum tipo de autonomia para fazer isso, né, você está arriscado a... Você vendeu que ia resolver um problema, mas permitiu que cada município... Assim, a reforma tributária, da forma como ela está hoje, ela está um negócio estranho, assim, porque aumentou o imposto, ficou mais complicado e não resolveu muitos problemas. Então, talvez só diminua um pouco essa questão de ruído de um município com outro, porque você não vai ter um range tão grande na hora do município, essa autonomia que os municípios vão ter
para mexer um pedacinho deles do IBS, ele não é tão grande como é hoje. Porque hoje o município pode brincar de 2% a 5%, vai lei complementar, né? A gente acha que vai ser zero qualquer coisa. Então, na prática, não vai ter essa autonomia toda, não. Um ponto que eu queria até compartilhar. Perdão, doutora? Não, Estado não. Pois não. Até puxando o gancho do Dr. Luiz, e eu concordo 200% com tudo que você está falando com relação à reforma, que não veio para simplificar, mas tem um impacto muito grande também, o Pacto Federativo do Brasil. Ou seja, o caminho da reforma tributária aumentou a concentração na União, porque tudo, CBS, IBS, mesmo falando de imposto estadual e municipal, quem vai decidir é a União. Ou seja, o município perdeu o poder dele. Né? E onde é que você tem o poder num órgão público, num ente público? É na arrecadação, que é onde você consegue ter dinheiro para fazer obra, cuidar do município. E o que vai acontecer? Todos os prefeitos, a partir da reforma, vão ter que com pires na mão da União para poder pedir dinheiro. Então, assim, esse é um grande impacto. Não sei se você concorda com o meu ponto. Você foi muito feliz. Tudo agora é federal, né? Tudo é federal. A CBS é federal, o IBS é federal, o Imposto Eleitoral é tudo federal agora. Agora a União, é isso mesmo, né? O poder que já era grande dela ficou maior ainda. O próprio de uma ditadura. Opa, assim, só para a gente fazer a matemática, só para eu entender, eu estou aqui já, minha cabeça está fervilhando. Acho que eles Vou aposentar, né? Vou aposentar. Vou virar camelô. Você vendeu a 150, fiz a retenção, vou arredondar para 30% para a gente fazer a conta mais fácil. Beleza. R$45 ali. Perdão, você vendeu por 150, se você aproximar para 30 carga tributária, você não recebeu 150, você recebeu 105. 105. E 30% dos 150 já estão na mão do governo. Vai, 45 eu tenho que pagar já. Já está pago, você não vai ter isso, vai ter nem gestão. Então eu comprei a 100, só que o meu, na verdade, Quando você comprou por 100, você pagou 100 para o teu fornecedor. Exato. Em tese ele não recebeu 100, ele recebeu 70. Isso, ele tem que pegar os 30 e pagar o imposto. Aí é que está o ponto. Se tiver retenção automática, o imposto já está pago. Aí você pagou 45, você vai entrar na plataforma do governo federal e vai dizer assim, governo federal, não, eu já paguei os meus 45, beleza? Só que assim, ó, quando eu comprei, ele tem 30 embutido. Aí você vai verificar se a nota fiscal, o XML da nota, está tudo direitinho, está registrado na plataforma do governo. Se tiver registrado tudo direitinho, se está recolhido os 30 dele lá, aí você pode abater os 30. Aí, mas eu vou abater direto dos 45 que eu pagaria? Não, eu vou pagar e depois vou pedir estorno. É isso. Você vai viver pedindo ressarcimento da instituição. A gente calcula. É isso, nós somos é isso. Nós somos capital de giro. No ICMS. Fiador e capital de giro. E agora fiscalizador, chefe. O capital de giro, eu posso dizer que o capital de giro da empresa vai ficar na mão do governo agora? É isso, exatamente isso. O capital de giro da empresa fica na mão do governo. Tirar nosso fiscal. Senhores, vamos entender aqui o passo a passo dessa história. Gente, daqui a pouco vocês perguntam mais, porque a coisa vai piorar. Vamos entender o que vai acontecer. Ó, 2024 e 2025, a gente já está na etapa agora hoje de regulamentação. Né? Então, por exemplo, qual é o sistema onde eu vou verificar se o meu fornecedor fez o pagamento do imposto? É isso que o governo está fazendo agora. Está preparando o sistema, retenção, essa coisa toda. Então, lembrando, em 2026, 1º de janeiro já do ano que vem, já começa a entrar em vigor CBS e IBS a 1%. Então, essa alíquota que a gente falou de 26,5%, você não vai pagar 26,5% no ano que vem. Você vai calcular 1% no ano que vem no sistema novo, para que o teu contador, a tua turma lá de compliance, de suporte, aprenda a trabalhar no sistema novo, só calculando 1% sem pagar, e no ano que vem você vai pagar os impostos como é hoje, vai continuar PIS, COFINS, tudo direitinho. Aí começamos 1º de janeiro de 2027. Aqui sim, entra em vigor a primeira etapa da reforma tributária, que é um daqueles 2 impostos lá. Você tem CBS e IBS, em 2027 começa a CBS substituindo PIS e COFINS. A partir daqui acabou PIS e COFINS, aí você só tem CBS. Vai ficar assim, 27 e 28.
Em 2029, entra em vigor o IBS, que é a última etapa da reforma tributária, substituindo o imposto mais complicado do Brasil, que é o ICMS/ISS. Então, em 2029, a gente começa o IBS. Começa o IBS, assim, você tira 10% do ICMS, como você paga hoje, passa a pagar 10% da IBS. Aí, em 2030, um ano depois, tira mais 10% do ICMS, passa a pagar mais 10%, aí você vai 10% a cada ano, até que em 2032 você já vai estar com 40% do imposto novo e menos 40% do ICMS. De forma que no ano de 2033, aí sim, de fato, o ICMS e o ISS estão extintos e você vai pagar 100% do imposto novo. Então a reforma tributária entra em duas etapas. Primeiro o CBS, ano que vem informacional, aqui recolhendo, e daqui em diante o IBS também. Tá? Esse 1% vai ser adicional? Não, desde que você cumpra algumas condições que o governo esse ano ainda está regulamentando, não está muito claro ainda, mas deve ser basicamente questão de cadastro, questão de acesso à plataforma, você vai calcular 1% do sistema novo, mas não vai pagar. O governo não é burro não, né? Ele te obriga a entrar na plataforma nova, né? Isso. Para o Big Brother, né? Para ele ter mais e os dados. Para ele ter os dados. É isso, que é a grande matéria-prima hoje, né? Ele vai ter acesso, não precisa se preocupar com essa pagando que vem, não. Só vai ter acesso a tudo que você fizer. Aqui é a questão do split payment, tá vendo? Que eu falei. Então, o governo vai fazer capital de giro com o seu capital de giro, tá? Tá explicadinho. Não precisa anotar, porque tudo que eu falar aqui, eu vou depois disponibilizar para você, tá bom? Então, a ideia é só você formar um conceito na tua cabeça e tirar dúvida. Depois, em casa, você lê com calma o material, outras dúvidas vão surgir e a gente vai conversando. Diga. E nas empresas que têm crédito de PIS e COFINS, como que elas vão ficar? Em tese, o crédito vai ser mantido durante a etapa da implementação da reforma tributária. Mas não é muito comum você ter crédito de PIS e COFINS em tanto tempo, não. É muito comum você ter crédito de ICMS sem conseguir usar ou de imposto de renda, né? Então, a princípio, de ICMS você vai poder usar durante muitos anos. O de imposto de renda não tem mais teto. Até 92, eu já não era mais auditor fiscal. Até 92, você tinha um tempo máximo de 5 anos para usar eventuais créditos de imposto de renda. Quando veio a Lei 9.249, você não tem mais prazo. Então, quem tem crédito de imposto de renda hoje pode usar forever, respeitando aquele teto de 30% do trimestre, né? Mas o PIS e COFINS não é muito comum, não. Mas se tiver, a princípio vai poder usar. Esse não dá para vender. Esse crédito PIS e COFINS não dá para vender. Quem faz isso é gente que vende pelado. Bom, aqui, o que o pastor já tinha falado, eu quis fazer uma simulação para cada um das pessoas aqui sentadas. Eu sei que foi um devaneio, né? Eu queria mostrar para você o impacto da reforma tributária no teu negócio, né? Como são muitas atividades, eu agrupei em categorias. Então, eu fiz mais ou menos assim, comércio, indústria, serviço, para você ter uns highlights do que vai acontecer a partir do ano que vem. Então, fiz algumas projeções aqui para você ter uma ordem de grandeza. Alguns produtos vão continuar com situações especiais, vão ter redução de alíquota, no caso de cesta básica, vai ter uma alíquota diferenciada. Alguns serviços vão ter alíquotas diferenciadas, por exemplo, quem é contador e advogado vai ter um desconto de 30% do imposto, né? Então, eu falei, a alíquota padrão é 26,5%, né? Então, você vai pagar 26,5% menos 30% de 26,5%, quem é contador e advogado. Quem é médico, por exemplo, ou trabalha na área de educação ou jornalismo, vai ter um desconto também lá, né? Então, acho que de 60%. Então, você vai ter alguns benefícios ainda a depender do teu segmento. Isso aqui é muito importante. Eu acho que alguns de vocês são Simples Nacional. Para mim, é um dos pontos mais importantes da reforma, porque praticamente acaba com as empresas optantes pelo Simples Nacional. E ninguém falou isso, e eu vou te mostrar. Aí o pessoal falou assim, não, a reforma tributária ela não alcança as empresas do Simples Nacional. Mais ou menos. Porque como quem é Simples Nacional paga todos os impostos fechados dentro do Simples, né? O teu contador manda a guia, você nem sabe o que tem de pedacinho lá dentro, mas ali dentro daquele somatório, você tem um pedacinho de PIS, um pedacinho de COFINS, um pedacinho de imposto de renda, e por aí vai. Você paga a guia fechada e está tudo certo. A reforma como veio, ela não está mexendo no Simples Nacional. Então,
a tabela vai ser mantida, né? O percentual que você paga de simples hoje, aplicado sobre o faturamento, não vai mudar, está tudo certo. Mas tem um problema. Porque dependendo do que você vende no simples nacional, o seu negócio vai ser inviabilizado. Por essa questão de creditamento de quem vai comprar o produto de você. Porque lembra que a gente falou aqui, vamos botar esse exemplo lá, comandante, comprei o microfone por 100, lembra da história? Comprei o microfone por 100, vendi o microfone por 150, qual é a regra? Eu pago 26,5 sobre 150, não é isso? Já é descontado no meu recebimento, e na hora que eu compro esse cara aqui por 100, eu me acredito dos 26,5 em cima dos 100 reais, né? Então, essa possibilidade de creditamento, ela acontece, menos para empresas optantes pelo Simples Nacional. Ou seja, se eu estou comprando um microfone de uma empresa optante pelo Simples Nacional, eu não posso me creditar dos 26,5. Aí eu estou pagando mais caro. Eu estou pagando 53. É isso. É isso que vai acontecer. Aí eu vou pagar mais caro, então eu não compro mais de quem está no simples. Genial. Fim, é isso. Eu pago 50, eu pago o mesmo dele, então no serviço isso ocorre também? Ocorre também, chefe. Olha que problema. Então eu vou vender por 150 o microfone. Vou ter que pagar os 26,5 sobre 150. Mas de quem eu compro, é que eu posso ou não posso me creditar dos 26,5. Se de quem eu estiver comprando, meu fornecedor, for uma empresa normal, e desde que ele tenha pago, eu posso me creditar dos 26,5. Se ele for simples, o crédito vai ser 2%, 3%, vai ser um pedacinho dos 26,5, não dá nem para saída. Porque você vai ter que abrir a alíquota do Simples para ver dentro do Simples qual é o pedaço de PIS, COFINS substituído que está lá dentro, é quase nada. Então não é que você não vai poder se creditar, você vai se creditar. Só que de décimo, 1/20avos, que você poderia se creditar. Aqui, esse exemplo aqui ilustra muito bem. Em 2025, aqui ó, olha que legal. Eu compro um determinado produto, quem está no lucro real opera assim, tá? Quem está no lucro real opera dessa forma. Quando você compra um produto, você tem crédito de PIS e COFINS na entrada, 9,25, olha lá, beleza? No cenário pós-reforma, olha o que vai acontecer. O cara compra o mesmo produto por 100 mil reais, só que ele não vai poder se creditar de 9,250, ele só vai poder se creditar de 2,950. Como o crédito na aquisição ele é menor, significa que esse cara fica mais caro para você. Então, se tiver que comprar de alguém, eu vou comprar de quem? Eu vou comprar de quem? É ou não é simples? Não é simples nacional. É uma diferença grande. Aqui eu estou observando, a gente está olhando de um ponto de vista de quem tem o seu negócio próprio e a gente está olhando para esse imposto. Mas, por exemplo, franqueados, que são negócios dentro de um negócio, como você falou que uma margem de um franqueado, por exemplo, é 10%, quando é bom é 15%, assim, todo mundo consegue fazer um milagre e pode chegar a 18%. Como é que vai ser para esse negócio, por exemplo, o negócio do negócio do franqueado? Vamos pensar, se você é um franqueador simples ou não simples? Eu não sou franqueador, minha filha tem uma franquia. Beleza, ela é simples ou não simples? Eu acho que ela é simples hoje. Ela é simples nacional, né? Então, para ela, em tese, não vai fazer diferença, porque ela vai vender para o consumidor final. Como ela vai vender para o consumidor final, o último comprador, ele não tem crédito na aquisição. Desde que o franqueado venda para a pessoa física, né? Eu, comprador, eu, José Carlos, não estou preocupado se eu vou comprar de alguém, porque eu não vou me acreditar disso. Mas aí o cara, aí a gente tem que ver a cadeia toda, como é que fica, né? Porque, de repente, assim, o cara de quem ela está comprando lá, ela é simples na saída. Sim. Se ela é simples na saída, ela vai pagar a mesma alíquota, porque na tabela do simples, a princípio, não tem alteração. Né? Então, a saída dela não muda nada. E no simples, ela não se acredita, então para ela não vai mudar nada. Mas isso já acontece com o simples, quando é um distribuidor, ele não me acredita no ICMS também. Legal. Eu já evito o simples nesse caso. Você já evita, né? Vai só aumentar o range, talvez, porque agora não é só a questão do ICMS, tem também o PIS. Vai no PIS COFINS, tá? Legal. Então, eu fiz aqui um monte de cenário. Eu acho que não faz sentido a gente botar muita energia falando especificamente de cerveja, né? Porque não é a atividade de todo mundo. Aí, o que eu fiz aqui no fim? Montei um quadrinho resumo, um de comércio, tá vendo? Fiz aqui simulação
para a educação. Depois você, quando receber o material, aí você vê qual é a tua realidade encaixada ali para todas as simulações. Mas eu queria chegar aqui, ó. Aqui você tem uma perspectiva completa, tá vendo? Como é que fica em 2027 para quem é lucro real? Como é que fica em 2027 para quem é lucro presumido? Por categoria de produto. Então, se você é comércio, se você é serviço, se você é construção civil, se você é locação, aí aqui mostra se a carga tributária aumenta ou diminui, tá? Então, depois você tem uma boa perspectiva do teu segmento aqui. Vai ser disponibilizado para você. A parte médica, por exemplo. Médico vai pagar menos imposto? Vai ter setor beneficiado. Quem vai ser muito prejudicado, qual é a ideia da reforma tributária? É você majorar a alíquota de serviço para diminuir a alíquota de comércio e indústria. Em tese nós temos um país predominantemente terciário, setor de serviço, nós seremos mais afetados, né? Então, por exemplo, eu sou prestador de serviço, tá? Então, minha empresa fatura, sei lá, 50 milhões ano, mais ou menos isso, tá? O meu principal insumo na empresa é folha de pagamento. Aí olha o problema que eu vou ter, porque eu estou no lucro presumido. Então, eu tenho 3,65 de PIS e COFINS com 2 de ISS, que é a matriz da minha... Eu tenho filial lá em Barueri. Então, meu ISS não é 5, meu ISS é 2. Né? Eu, de fato, estou lá, né? Não é fraude, não. Então, hoje eu pago 5,65% de faturamento. 5,65% do seu faturamento. Eu vou sair de 5,65% para 26,5%. Aí você fala assim, calma, você vai sair de 5,65% para 26,5%, mas você também vai poder se creditar. Me creditar de quê o cara paga? O serviço. Qual é o principal insumo de uma empresa de serviço? Mão de obra. Pergunta, alguém emitiu nota fiscal para você poder se creditar na entrada? Eu não tenho crédito. Eu vou morrer em 26,5% na saída, e eu não tenho comprador, fornecedor, para poder olhar e falar assim, vou me creditar dos 26,5% que eu paguei para quem? Mão de obra? Não tem. Mão de obra não gera crédito. Nem de CDS, nem de PIS, nem de COFINS. Então, de fato, o meu acréscimo como prestador de serviço vai ser de 5,65% para 26,5%. Mas se eu abrir uma empresa que fornece mão de obra e te oferecer isso, eu ganho dinheiro. Aí começamos a brincadeira, né? O que acontece? Quando você monta uma empresa para prestar serviço para mim, eu tenho muita estratégia que eu faço isso hoje, só que você tem que fazer simulações para ver se para de pé. Porque o que acontece? Essa empresa que vai, se eu montar uma empresa, colocar minha folha de pagamento nessa outra empresa, para ela prestar serviço para mim, eu vou poder me creditar dos 26,5%. Mas ele vai ter que pagar os 26,5%. E ele não vai ter. Eu só transfiro o problema, né? Aí o cara que é bandido já cria isso pensando em encerrar a empresa. Não vou sugerir que você faça isso, né? Você faça o calote, fraude, não posso sugerir. Então esse modelo não para de pé. Se vai quebrar, vai quebrar. É isso. Aí você poderia falar assim, não, então faz assim, eu vou montar uma outra empresa de fornecimento de mão de obra, mas que tem uma alíquota menor, né? Porque eu estou contratando. Porque se eu... É isso. Eu posso montar uma empresa optante pelo Simples. Aí o que a lei diz? Que quando você contrata uma empresa optante pelo Simples, você não pode se creditar dos 26,5%, você pode se creditar daquele pedacinho lá. Olha que problema. Mas não adianta. Porque ela, como Simples, vai ter que emitir nota, vai ter que pagar o imposto como Simples, tudo bem que é menos, mas ela não vai gerar o crédito que eu preciso. Então essa conta não... Hã? Ainda tem que ver isso, né? Vai ter que ser um monte de empresa no Simples para poder encaixar os 4.800 vezes 200. A gente vai ter uma renda de terceiro mundo com imposto de primeiro mundo sobre serviços. E sem o serviço do primeiro mundo. Exatamente isso, Thiago. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, não? Tudo claro. Tudo claro. Tem alguma notícia boa pra gente? Tem notícia boa. Vou começar agora. Vamos lá. Importante. Esse quadrinho aqui, ele tem por objetivo trazer um impacto no teu negócio. Então, como vocês têm atividades diferenciadas, eu vou disponibilizar essa planilha para que você coloque as informações do teu negócio aqui. Lá no fim, tem várias abinhas, ó. O cara que é comércio, aí tem cesta básica, produto com desconto. Eu sou serviço de locação. Obrigado.
Aí você bota lá os dados e faz a tua simulação. O que eu vou te pedir, por favor? Você clica, pega o teu telefone celular e bota a tua câmera aqui nesse QR Code, porque aí quando você botar os teus dados no QR Code, eu vou saber que você quer o material. Aí você vai mandar, só você botar os dados lá, acessar, aí eu devolvo para você com a simulação, tá? É. O seu José Carlos. Uma questão aqui, rapidinho. Diga. Transformação. Eu atuo na área de indústria e eu atuo também com importação e meu cliente é construtor. Então, às vezes, é melhor para mim eu incentivar um construtor a comprar matéria-prima, mandar para a minha nota, eu transformo para ele. Isso vai mudar alguma coisa nessa reforma? Você está pontuando a diferença de você ver um produto pronto ou de você ser um transformador, porque um você incide ICMS e outro incide ISS. Tem que fazer conta. Então, eu tenho as duas modalidades. Eu tenho estoque, eu tenho distribuição, mas eu tenho grandes vendas na construção, que aí é melhor para mim que ele compre a matéria-prima sucata, no caso. Você transforma? Eu transformo e emito a nossa empresa, eu vendo para ele o material e aí eu pago em construção pela transformação. Isso muda alguma coisa? Então, pois é, não muda, por exemplo, em relação ao imposto de renda e contribuição social, mas pode mudar em relação a CDS, tem que fazer projeção. Porque o que acontece? Essa conta ela não é um imposto só que a gente faz. Hoje, você quando faz a conta, você considera PIS, COFINS, ICMS ou ISS, e você está considerando imposto de renda e contribuição social. Aí você roda a simulação, a gente tem uma planilha para fazer essa projeção, porque é melhor. Né? Com essa história aqui, o imposto de renda não vai mudar, a contribuição social não vai mudar, o PIS, a COFINS vão passar, eu acho que vai ficar indiferente. Acho que vai ficar indiferente para você fazer de um jeito ou de outro. Sabe por quê? Porque o que embasa a tua decisão hoje de fazer de um jeito ou de fazer de outro? Que é mais econômico, talvez, pagar ISS do que ICMS. Né? Como a alíquota vai ser somada... Mas é IPI que eu pago, não pago ISS. Não paga ISS. É indústria. Legal. Como tudo isso vai estar somado, não vai fazer diferença. Eu a princípio, com 99% de certeza... O ISS não tem crédito, mas IPI tem, né? Sim. Então, mas com 99% de certeza, comandante, não vai fazer diferença nenhuma mais. Porque a alíquota vai ser fechada. Trate você isso como transformação. Trate como compra e venda, você vai pagar os mesmos 26,5%. Então, esse planejamento tributário vai para o sal. Isso não vai fazer mais diferença, não. Perfeito. Agora, só um comentário sobre a questão do crédito de ICM. Mesmo a gente tendo que fazer essa investigação para saber se foi recolhido ou não o ICM, isso é muito bom. O meu segmento é um ator muito grande. O pessoal nasce com uma empresa, não sei aonde, emite uma nota e esse crédito vai rodando, e o cara não tem nada, ele emite papel. E no final, todo o spread que a gente vai disputar na hora de vender a sucata, o cara queima porque ele tem o crédito. A indústria devolve o ICM para ele. Entendi. Então, isso, mesmo não sendo a gente tendo que investigar, isso é perfeito. É muito bom isso. Ajuda a diminuir a informalidade, prestigia quem é mais competente. Eu só gostaria que isso viesse junto de uma diminuição de carga tributária, para que nós fôssemos um ambiente não hostil ao empresário. Porque, assim, eu opero fora do Brasil, então eu tenho uma LLC lá nos Estados Unidos. Quando eu botei a minha empresa lá fora, eu perguntei para o contador lá fora, cara, quanto é que eu vou pagar de PIS? Sabe quanto é o PIS lá? Né? 0. COFINS, 0. ISS, 0. ICMS, 0 também, porque eu sou prestador de serviço. Né? O único imposto que eu pago lá, quando eu monto um negócio, é imposto de renda, se der lucro. Se der lucro, e as minhas despesas da pessoa física, parte significativa delas, é computado na base de cálculo da pessoa jurídica como despesa dedutível para fim de imposto de renda. É inacreditável isso. Então, assim, o governo podia aproveitar para tornar a gente mais competitivo e diminuindo o imposto, né? E não aumentando como ele está fazendo agora. Então... Pois é. Obrigado. Bom, mais algumas informações importantes que meu tempo está acabando. A gente teria pauta aqui para falar o dia inteiro, né? O que é importante para você? Com a entrada em vigor da reforma tributária, a gente tem muita área de sombra. A gente não sabe ainda o que vai ser possível você fazer em termos de recuperação de impostos. Então, quem nunca recuperou impostos
a hora de fazer a recuperação é agora, até o fim do ano. Porque, a depender de como vai ver a regulamentação, pode ser que o governo invente moda na regulamentação proibindo a empresa de recuperar imposto. Então, quem nunca recuperou imposto, esse QR Code que eu botei para você, quando você botar o CNPJ da tua empresa lá, ele vai dizer todas as possibilidades de recuperação de impostos disponíveis para o teu CNPJ. Então, é automático. Ele vai lá na base da Receita Federal, identifica o que tem e volta para você com o número. Aí vai dizer assim, ó, você tem isso para recuperar. Beleza? Então, a primeira notícia boa é, se você nunca recuperou o imposto, quando você terminar de preencher o cadastro, olha o teu e-mail, porque aquele QR Code gera para você um relatório com os valores que você tenha recuperado. Então, ali pode ser que já ajude o teu fluxo de caixa. Beleza? Outra informação importante para você. Muita gente não faz recuperação de impostos com medo de sofrer algum tipo de represália por parte da Receita. Isso é muito importante, porque não faz sentido você cutucar a onça com vara curta. O que eu sugiro que você faça? E eu consigo rodar para você também isso. Existem plataformas de auditoria que validam a tua fotografia junto à Receita Federal, como se fosse uma auditoria preventiva. Alguma coisa assim, de tentar identificar quem é você à luz do leão, para saber se faz sentido ou não você fazer algum tipo de recuperação de impostos, né? Que é o que eu faço, né? Para a Coca-Cola, para a JBS, para todo mundo. Então, exemplo, né? Esse aqui é um tipo de auditoria que a gente roda. Eu pego todas as suas obrigações acessórias, que são documentos que o teu contador manda para a Receita Federal, DCTF, FD, não importa o nome. E eu jogo nas minhas plataformas de auditoria para saber se você tem exposição ou não. Então, esse quadro aqui, olha que bonitinho. Esse quadro é um quadro de exposições que vai te dar uma relação custo-benefício para você, como dono da empresa, concluir. É melhor não mexer nisso, porque tem 200 para pagar e 100 para recuperar. Pô, talvez seja o caso ficar quieto, né? Não, tenho 200 para receber e 3 de exposição. Meu custo-benefício é favorável, então vou partir para dentro. E não dá para confiar que as coisas estão funcionando, né? Não estou falando que seu contador é incompetente, não. Eu estou dizendo que a luz da Receita é que todo mundo é incompetente. Eu venho da Fazenda, fui auditor fiscal. Eles acham que a gente é bandido, né? Claro, tem exceção. Mas grande parte deles não foi empresário. Então o cara não sabe o que é começar o mês tendo que suar sangue para pagar folha de pagamento, para acertar fornecedor. Então o cara acha que tem dinheiro. Então, e não adianta brigar, né? Então, ou eu estou bonitinho na foto e vou botar dinheiro no caixa, ou eu vou ficar quieto. Então a ideia aqui é, na hora que alguém disser para você, melhor não mexer, faz a conta. É melhor não mexer como? Porque às vezes, de fato, é melhor não mexer, mas às vezes você tem um número gigante para colocar no caixa que você nem sabia que tinha. Então, vou fazer uma análise mais profissional desse negócio. Isso aqui, o que eu fiz? Quando eu saí da Fazenda, eu trouxe a inteligência comigo. Então, isso aqui é um mapa de regras da Fazenda. O que ela olha numa empresa? Para eu, antes de fazer o pedido, ver se eu estou bonitinho ou não na foto. Então, exemplo. Uma regra aqui, regra de preenchimento. Lembra que eu te falei que você não pode movimentar em conta corrente acima de 5 vezes a renda declarada? Lembra disso? Porque o banco manda para a Receita Federal quanto entra na tua conta. Todo mês, dia 5 está lá. Todo mês. Mas eu vi na internet, no vídeo do Nicolas, que o Pix não é mais informado. Mentira. Sempre constou lá na minha época era DCTF, agora é financeiro, sempre teve lá. O governo continua recebendo a informação. Tudo que entra na tua conta, o governo sabe. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, qual é a ideia? Auditar para ver se você viola algum parâmetro. Essa empresa aqui é uma empresa que eu auditei. Olha a quantidade de ocorrências que eu identifiquei na contabilidade dela, que a princípio estava perfeita. Tudo isso aqui foi incorreção que não poderia acontecer. Aí eu mapeei as inconsistências. Essas inconsistências geram exposição. E eu preciso entender se a exposição é alta, porque se ela for alta, não faz sentido você mexer, eu sou maluco. Ou se a exposição é baixa, às vezes baixa porque o valor é imaterial, o valor é pequenininho, ou às vezes o valor é alto, mas a probabilidade da Receita Federal pegar é pequena. Aí eu posso deixar passar. E a exposição média, eu preciso entender. Só para te dar uma luz, sem ser muito técnico, vou pegar um caso aqui qualquer. Pega esse caso aqui, por exemplo, participante sem inscrição estadual com crédito de ICMS, risco médio. Traduzindo, é uma empresa do segmento de comércio. Hoje você ainda tem ICMS em vigor. Aí ele comprou o microfone para vender, ICMS embutido. Né? Aí ele se creditou do ICMS na entrada. Só que eu fui ver lá a nota fiscal, o fornecedor não tem mais inscrição
não tem inscrição estadual ativa. Eu falei, mas peraí, como é que você está comprando uma mercadoria, está se creditando do ICMS, se o teu fornecedor não tem inscrição estadual? Porque condição para emitir nota fiscal é você ter inscrição estadual, né? Tem alguma coisa errada. Só que eu estou auditando 2012, estou voltando lá atrás. À época, o fornecedor dele existia, ele tinha inscrição estadual. Só que o mundo é dinâmico, esse cara quebrou, não existe mais o fornecedor, então de fato hoje não tem mais isso, mas tudo bem, à época ele tinha. Só que você tem que mapear eventuais inconsistências antes de você fazer o pedido à Receita Federal. Tá claro? Então, esse tipo de auditoria, quando alguém te propuser, vamos recuperar impostos, cuidado. Cuidado, que tem cheio de gente vendendo sonho no mercado, pode recuperar. Daqui a 5 anos volta a bucha, com multa de 75% para você pagar, beleza? Porque o consultor está preocupado em colocar o dinheiro no caixa e o cara some. E tributário, você só tem certeza que funcionou daqui a 5 anos, porque é o prazo que a Receita tem para te fiscalizar. Até lá você acha que deu certo. Então, vai fazer recuperação? Faz uma auditoria, vê se você tem de condição de fazer algum tipo de recuperação, tem muita exposição, tem pouca exposição, vale a pena o meu custo-benefício? Aí sim a gente vai fazer o pedido para a Receita Federal. Tá? Porque tem bastante coisa que ainda dá para fazer em termos de recuperação de impostos. Mais uma coisa que eu queria te mostrar que eu acho que é importante. Tudo que a gente falou até agora foi pessoa jurídica, mas é importante também que você faça esse trabalho para a sua pessoa física. Alguém já viu um dossiê integrado da Receita Federal ou a primeira vez? Primeira vez. Beleza. Quando você viola algum parâmetro, movimentaste em conta corrente muito dinheiro. Declarou 100, movimentou 501. Lembra disso? Passou de 5 vezes, já é uma gordura considerável, inclusive. Né? 5 vezes movimentar já é uma gordura boa. Movimentou acima de 5 vezes a renda declarada. Né? O que a Receita faz? Ela roda para você esse documento. Chama-se dossiê integrado, que é onde ela consolida as informações provenientes de todas as outras fontes que ela recebe. Então, por exemplo, o cara que compra um imóvel, mas não consegue justificar a renda, aí ele fica quietinho, não adianta nada. Porque o cartório gera uma obrigação acessória chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. A informação vai lá para a Receita Federal e sabe que você comprou o imóvel. Né? Aí você fala assim, eu não vou colocar meu gasto com cartão de crédito. Não adianta nada, porque as administradoras de cartão de crédito mandam em fevereiro e em agosto de cada ano tudo que você gastou com cartão de crédito, inclusive valores menores do que R$5.000. Vou te mostrar. Eu não vou falar nada de IPTU, não adianta nada, porque as prefeituras informam para a Receita Federal quando você paga. Então, assim, é um Big Brother e que com a reforma tributária vai ficar mais acentuado ainda. Então, qual é o principal cuidado? Não violar o parâmetro. Por isso que todo mês você tem que fazer uma auditoria tua do sistema da contabilidade para ver se o que o teu contador está mandando para a Receita, a informação é consistente, para não cair aqui. Porque se cair aqui, aí é desesperador. Então, esse é o caso de um CPF ou de um CNPJ que violou o parâmetro. Olha a quantidade de informação que a Receita Federal tem, como é que ela consolida para poder pedir informação autuada. Não é? Mas o chefe, o legal é, talvez você não consiga cumprir de imediato, mas só tendo a atenção e olhando e fazendo uma gestão, você vai corrigindo rota e dá tempo de corrigir. Outro dia alguém me perguntou assim, por que a Receita Federal só autua as empresas no 5º ano? Né? Porque você tem 5.000 auditores fiscais para milhões de empresas. Por mais que você tenha a plataforma fazendo auditoria, tem muita coisa que ainda é manual. E o problema é o prazo prescricional decadencial, porque se a Receita quiser acompanhar as operações para e passo sem efetivo suficiente, ela vai deixar de acompanhar as operações que vão prescrever o decaro e não pode mais cobrar. Traduzindo, a gente está em 2025, analisando 2020. Você fala, mas por que 2020? Porque se virar 25 e a Receita Federal não auditar 2020, quando chegar em 2026, ela não pode mais cobrar o imposto que ela não cobrou do ano de 2020. Então, ela está necessariamente olhando sempre o 5º ano para trás. Né? Ano que vem, a gente vai estar dando 2021, e assim vai. Então, se o teu contador mandou uma informação que não está legal, não tem problema, tem tempo para corrigir. Só não pode 4, 5 anos ali, que senão vira problema. Então, aqui, esse dossiê, estou te mostrando aqui, quando você viola um parâmetro, a Receita, ela pega todos os CNPJs e CPFs vinculados a você. Tudo bom, comandante? Bom te ver, Bruno. Todos os CPFs e CNPJs vinculados, todos. Aí é uma explosão de informação sem muita crítica nessa etapa. Depois você pega a movimentação financeira,
tudo que entra na conta corrente da empresa, ó, entrada, Decred, lembra que eu te falei do cartão de crédito? Ó, Decred. Isso aqui é o Mastercard que manda, o Visa que manda, todos os valores de conta que são debitados ou acreditados no cartão são informados, ó, 3 mil e pouco, tá vendo? Até valor menor do que 5 mil reais. Tá? Então a Receita Federal sabe de tudo. O importante é você não violar o parâmetro. Se violar, ela vai rodar para você, provavelmente um documento, um auto de infração. Outro documento que você pode gerar, que eu acho importante, para pessoa física e jurídica, é esse mapa de compatibilidade financeira. Financeira, patrimonial e contábil. O que é isso aqui? Como é que a Receita Federal acompanha? Agora é o que eu fazia no Ministério Público. Eu falei para vocês, mas Deus me permitiu que eu fosse auditor-chefe do Ministério Público. Então, trabalhei definindo em metodologia de investigação de muita gente enrolada. Né? Essa é a análise que eu fazia no Ministério Público e a Receita praticamente reproduz. Como é que a Receita vai te monitorar? Ela vai ver questão financeira, ela vai ver questão patrimonial, ela vai ver questão fiscal e vai botar tudo num saco para saber se a tua história é bonita ou não. Aqui você vai ter uma dimensão muito clara de como é que os órgãos de controle te acompanham. Deixa eu aumentar para você conseguir enxergar aqui. Dá para enxergar o título? Olha aqui, raciocínio de dono de padaria, entrada e saída, tá? Vamos devagarinho para a gente fechar aqui. Então, o que é isso aqui? Ó? Primeiro título lá em cima é entradas. Considere como entradas todos os recebimentos que você tem. Eu vou dar como exemplo pessoa física, que é mais fácil de você raciocinar. Depois a gente tiver tempo, extrapola para pessoa jurídica, tá? Que a mecânica é a mesma, tá? Então, entendendo pessoa física, você entende PJ. Entradas, aparece lá, rendimento tributável, rendimento isento e tributação exclusiva. O que é isso aqui? Tudo que uma pessoa física pode receber durante o ano. Né? Rendimento tributável, salário, rendimento isento, dividendo que você saca da tua empresa, e tributação exclusiva, aplicação financeira ou venda de imóvel. Então percebe que essa pessoa, no determinado ano, ela recebeu 386 mil reais. Está acompanhando? Isso é o que ela informou que ela recebeu no ano para a Receita Federal. Qual o raciocínio da Receita? Ela quer saber se os seus gastos estão de acordo com isso ou não. Então, a princípio, você pode ter mais gastos ou menos gastos que aquele valor lá? A princípio, menos, né? Então, vamos lá. Eu vou olhar para esses gastos que eu vou chamar de saídas em duas categorias. As saídas ou gastos ou despesas que estão no imposto de renda e as saídas que não estão no imposto de renda. Vou somar tudo, né? Então, por exemplo, gasto com contribuição previdenciária, você paga lá para se aposentar, gasto com dependente, gasto com plano de saúde, gasto com não sei o quê, inclusive gasto com cartão de crédito. Por quê? Porque eu mostrei para você, no dossiê integrado, que a Receita Federal tem acesso ao cartão de crédito. Lembra disso? Então, a análise precisa ser completa. Todos os seus gastos precisam estar aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, olha que legal. Total de gastos ou total de saídas desse cara aqui, ó, deixa eu ver se a conta fecha. 159. Tudo bem ou tudo mal? Tudo bem ou tudo mal? Tudo bem, né? Por quê? Ele ganhou quanto? 386. Ele gastou quanto? A princípio está tudo bem, certo? Porque se ganhei 386, eu tenho fôlego, eu tenho capacidade de gastar 159. Eu teria um problema se eu tivesse gasto mais do que eu recebi. Sim ou não? Então, a princípio, a conta fecha ali. Mas a análise não termina aí, não. Aí você tem outras informações importantes. Por exemplo, variação da posição de dívida. Porque, veja, se você tem menos dívidas, olha que legal agora, se você tem menos dívidas de um ano para o outro, quem é que tem menos dívida? Quem contraiu dívida ou quem quitou dívida? Quem quitou dívida. Se você quitou dívida, você consumiu o recurso ou ganhou o recurso? Aí agora tem problema, certo? Porque lembra do número? Eu tinha ganho 380, eu gastei 150. 380 menos 150, 230. Em tese, o 230 é a sobra necessária para eu quitar as minhas dívidas. Só que quando eu olho para as minhas dívidas, olha quanto que tem de dívida. 319. Ué, se só me sobrava 230, como é que eu consegui quitar a dívida de 319? Está faltando dinheiro aqui. Sim ou não? Aí eu venho para a última etapa, que é a minha variação patrimonial. Então, o que aconteceu com a minha variação patrimonial? O meu patrimônio diminuiu de um ano para o outro. Se meu patrimônio diminuiu, o que significa? Que eu gastei ou que entrou dinheiro?
Entrou dinheiro. Eu posso, por exemplo, ter vendido o imóvel. Então vamos raciocinar. Olha como é que a conta é bonita aqui. Legal. A conta é a seguinte: dado que eu vendi imóvel, meu patrimônio diminuiu de um ano para o outro. Se meu patrimônio diminuiu, eu tenho mais dinheiro no caixa. Aí, com esse mais dinheiro no caixa, é que eu justifico a minha diferença de dívida. Que a conta não estava fechando, mas a conta fecha. Porque eu posso ter queimado o imóvel para poder adquirir esse negócio. Então, esse é o raciocínio final que a Fazenda usa para investigar, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, se a tua situação ela é regular ou irregular. Né? Pastor, já explodiu o prazo já aqui, dá para ficar mais 5 horas, mas acho que a ideia era dar um overview do que a gente tem de... Que aula, hein, gente? Vou disponibilizar o material todo que eu mostrei aqui. Quem botou lá o QRzinho Gold, eu vou receber o e-mail, eu mando para vocês até amanhã, tá? Esse material todo. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Gente, perguntas? Telecom, como é que fica nessa história? Telecom já é um vilão hoje, custa CMS. Aí, ó, o microfone aí, perguntou no microfone. Bruno, eu acho que o que acontece? O imposto seletivo ele ainda não foi aprovado. Então, não tem como saber, não passou ainda no Congresso, vai ter muita mexida, né? Vai incluir, não vai incluir. Então, tem água para passar debaixo da ponte. Eu acho que o Telecom vai entrar lá, no imposto seletivo, que é o que eu oneraria demais. De maneira geral, deixa eu ver se tem alguma exceção que você quer saber. Eu saber se diminui, quantos por cento vai diminuir. Vou ver aqui agora, peraí. Quando você mandou o QR Code, eu vou te mando isso. Mas, Mandei. Tá, mas deixa eu só ver aqui. É serviço alimentício, bebida alcoólica, Telecom, né? Isso. Redução de 60%, que você me perguntou, ela é para educação e saúde, que é o caso de alguns que estão aqui hoje. Internet ensina também. Ensina. Redução de 40%.